Olá, povo lindo, todo esse Brasil aí maravilhoso, também dos Estados Unidos, da Alemanha, Núbia na Alemanha, tantos amigos nossos aí nos Estados Unidos, pessoal da Marinha, por isso estou com esse chapéu aqui para homenagear vocês. Um beijo no coração para vocês aí, tá certo? Todos os militares, amigos nossos, também todo o pessoal das igrejas, também todos que são assinantes do canal Professor Nil, estamos juntos. Agora vou ter o nosso chapéu aqui, tá? Olha, tá com o nosso nome, símbolo da Marinha. Um abraço aí no coração, toda a turma Delta 2. Um beijo no coração de vocês. Agora vamos lá, estou aqui com o pastor Lenildo, da Igreja Batista em Sairé, e hoje vamos falar sobre um tema interessantíssimo. Democracia. Todo mundo fala, mas ninguém sabe direito o que é. Mas teocracia, pouca gente fala, e muita gente não sabe o que é. Então vamos falar. Boa noite, professor. Pastor, tudo bem? Pastor professor, que também tem um livro escrito, né? Tem um livro muito interessante. Boa noite, meu amigo, meu irmão Nil. Estamos aqui realmente para tentar dar uma contribuição, né, nesse diálogo, nessa interação, de forma que a gente possa talvez passar algo e também acolher algo, né, nesse diálogo aqui hoje sobre teocracia e democracia. Democracia. Pastor, qual a definição dos dois temas? Teocracia e democracia. Primeiro, assim, teocracia é o governo de Deus, né, por assim dizer, é Deus governando. E democracia é o povo governando. Então, é o povo que tem as possibilidades decisórias, né? Aí, como é que vai juntar essas duas coisas de teocracia e democracia? Desde o Velho Testamento até o Novo, a gente vai ver isso impregnado nessa construção, nessa liga. Ou seja, Deus sendo aquele que, se for ouvido, se houver espaço, ele vai dar as diretivas, ele vai dar os encaminhamentos, mas sempre respeitando a vontade popular. Deus sempre fez isso, embora que a vontade popular, às vezes as pessoas dizem assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não, isso aí é um equívoco. Agora, uma coisa que Deus faz, ele respeita a vontade popular. A gente vai ver diversos exemplos assim na Bíblia, como, por exemplo, quando o povo queria um rei, né? Disse a Samuel que queria um rei, Deus respeitou, ele não queria isso. Nesse ponto, há um rompimento com a teocracia para se estabelecer essencialmente a democracia, e Deus respeitou isso. Agora, há consequências disso aí. Uma coisa é ter apenas o governo de Deus, outra coisa é ter apenas a democracia, e a outra coisa é você costurar essas duas coisas, a teocracia com a democracia. Como fazer isso? Aquilo que a Bíblia vai dizer, que a gente deve orar pelas pessoas que estão investidas de poder e autoridade, para que a gente essas pessoas encontrem a direção divina para poder fazer as coisas do jeito que Deus espera que seja feita, com honestidade, com verdade, com, digamos assim, com amplitude, sem buscar se locupletar, querer a coisa para si, mas pensar sempre no público. Então, mais ou menos nessa ideia que a gente tem que pensar. É porque está muito em voga essa questão de, porque estão colocando muito Deus na política, porque cristão não se envolve com política, mas a gente lembra que Israel era um povo teocrático, liderado por Deus, é isso? Conta pra gente essa parte, pastor, quando ele era liderado por Deus e depois a diferença quando foi liderado somente por um homem, que no caso era Saul. A gente vai ver que o rompimento, inclusive, é aí. É quando Samuel ele é juiz e profeta dentro de Israel para conduzir o povo seguindo as diretivas de Deus, e aí o povo pede um rei. E aí, quando eles pedem um rei, ali há um rompimento da teocracia para que houvesse a vontade do povo manifestada através de um rei. E aí Deus diz que as implicações irão vir. Uma coisa é sobre o governo de Deus, outra coisa é sobre o governo de um homem. E aí a gente vai ver quais são essas implicações. O rei vai ter uma série de direitos em relação a diversas coisas dos seres humanos, e então vai ter uma outra diretiva. E quando não se busca essa direção de Deus, tudo se equivoca. Agora, você vai ver, por exemplo, Deus dizendo lá em Deuteronômio 30:19, dizendo assim, olha, eu tenho colocado diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então veja como Deus, ele, dentro da teocracia e democracia, ele não só diz assim, bem, vocês vão ter que escolher a vida. Não, aí seria uma teocracia sem a democracia. Seria um absolutismo. Um absolutismo, mas não. Aí veja como Deus, ele respeita. Ele diz, olha, eu estou colocando dentro de vocês o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Escolham. O bem e o mal, a vida e a morte. Mas ele ainda faz uma espécie de súplica. Escolhe, pois, a vida.
Então, ou seja, está contigo aí agora. Então, essa que você perguntou, respondendo a sua pergunta, é como é que é a questão política? A política entra aí. Quando Deus diz assim, eu faço minha parte, eu vou estar sempre promovendo o que for de bom para vocês. Agora, a escolha vai depender de vocês. Então, é por isso que eu acho que você viu, eu pregando aqui uma certa vez, foi justamente nesse sentido. Você, o ser humano, a pessoa que está envolvido com o Evangelho, com o Reino de Deus, não há dúvida. A igreja não pode ter partido. Isso aí é fato. Sim. Agora, o que a igreja tem são princípios. Então, ela não tem partido, mas tem princípios. Então, a gente tem que ver, seja a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, todos os representantes do povo, seja ele na esfera do executivo ou do legislativo, o cristão ele tem um compromisso. Se ele quer viver dentro dessa questão do evangelho, qual é o compromisso dele? Votar em candidatos que mais se alinhem àquilo que ele defende enquanto princípio. Se ele for no sentido, claro, nenhum candidato vai atender todos os princípios que nós defendemos do ponto de vista bíblico. Nem queremos um pastor, né? Exato. Não, a gente não vai querer um pastor, nem um monge, nada disso. Não. Agora, o nosso compromisso vai ser qual? Aquele candidato, como eu já disse, seja no legislativo ou no executivo, aquele que mais se alinha aos princípios que eu defendo. Por exemplo, se eu defendo que... Porque, como eu disse, aborto, a liberação de drogas, você vai vendo a questão de... Ideologias, de modo geral? Ideologias, aí você vai ver no sentido de querer, às vezes, o respeito à propriedade privada. Isso é muito bem galvanizado na Bíblia. A Bíblia vai dizer em 2 textos. Um eu estou bem lembrado, que é em Miqueias, vai dizer assim, não remova os marcos antigos. Ou seja, vamos dizer assim, olha, aquela terra ali tem seus marcos. Não remova, porque existia aquela ideia de eu vou roubar aqui um metro e tal. Não remova os marcos antigos. O que é de fulano é de fulano. Então, agora, não quer dizer com isso, eu queria até te dizer outro problema que eu acho que a gente tem, como você falou aí do livro, eu às vezes até me arrependo de ter escrito o livro. Por quê? Porque eu acredito que muita gente não vai entender isso. Estou lendo o livro. Né? Mas veja, a questão é respeitar a propriedade privada, fazer um governo que seja para todos e não para um grupo. Então, tudo isso é fundamental. Sem querer cortar o senhor, inclusive, existia até penalidade. Quem roubasse um boi, ou um boi viesse ferir-se alguém, tinha penalidade para o dono do boi, porque era propriedade. Né? Isso, exato. Então, você vê, tem as cidades de refúgio. Isso. É claro que o cristão ele não deve querer que haja os presídios como uma vingança. Não. Os presídios devem existir para que haja primeiro a separação daquela pessoa que está totalmente sem respeito às normas do convívio social e também para que ele não seja morto. Porque você vai ver, eu trabalhei no sertão, também você sabe, sou policial aposentado, e eu trabalhei no sertão e qual era o problema? Muita morte lá no sertão ocorre por causa do quê? Por causa de roubo de ovelha. Porque, primeiro, o Estado não consegue resolver esse problema. O cara tem uma fazenda para ali, para lá, o cara lá rouba uma ovelha. Se o dono da fazenda for prestar queixa, aí o cara sabe, aí vai querer ficar com risco com o dono da fazenda. Então, o dono da fazenda já sabe. Quando o dono da fazenda, às vezes o cara só tem 5, 15, 10, 20 ovelhas, alguém rouba. Então, para que isso não aconteça mais, o cara vai lá e mata ele, porque ele sabe que o Estado não resolve isso. Então, qual era a ideia? A pessoa que cometeu a coisa errada, ele tem que ir para a cidade de refúgio. A cidade de refúgio é no sentido de tanto proteger a vida dele, como também ele poder responder pelos os atos errados dele. Então, hoje não pode se pensar, alguém defende que todo mundo, os bandidos devem ter liberação, desencarceramento. A pessoa que vota assim tem o direito, é democracia, Deus já respeita isso. Só não pode reclamar depois da consequência. Só não pode reclamar e também a pessoa saiba que está fazendo de acordo com... Não são esses princípios, os princípios que ele defende são outros. Agora, a pessoa está indo nessa direção por uma vontade pessoal. Agora, é claro, tem coisas que a gente precisa, como disse, pontuar. Não pode haver essa questão de partido no contexto eclesiológico, é um erro. Agora, as igrejas devem sempre ensinar, independente do período político, os princípios e os valores que nós cremos e devemos defender. Então, essa é uma coisa que deve ficar muito bem clara. A outra coisa é, a gente, por defender tais valores, a gente não pode se excluir, ou seja, ficar de largo daquilo que é o papel da igreja.
Então, a igreja tem um papel muito de acolhimento e de trabalho de fazer com que aqueles que são menos favorecidos em qualquer aspecto, seja ele espiritual ou material, tenham o apoio da igreja, ter a direção divina. E eu sinto que isso é um problema, porque quando se defende propriedade privada, ter os seus bens, e às vezes as pessoas começam a achar que a vida se resume em torno de si mesmo. Não. Ele ali é um enviado de Deus para tornar a realidade das pessoas um pouco melhor, mais ou menos assim. Um detalhe interessante que você está tocando, que eu estou lembrando aqui, é a questão que as pessoas ou exageram em questão de são igrejas partidárias, ou então são completamente à parte de política. Isso, é. Tem que ter o meio termo, né, pastor? É preciso ter esse meio termo, né? Como eu lhe falei. Instruir o povo, né? O que tem que ser. Pronto, é aquilo que. Por falta de conhecimento, o meu povo perece, né? É. Então, é preciso que haja esse conhecimento, mas um conhecimento que saia do campo político partidário e a igreja esteja muito consciente, porque você vai ver o que é que Jesus vai dizer assim, diz assim, olha, se você soubesse a hora que vem o ladrão, você não deixaria ele vir roubar. Vir roubar. Você iria se preparar. Uhum. Pô, Jesus está colocando que você se posicionar frente a uma realidade social, um cenário de criminalidade, é natural. Se você souber, você se posiciona. Sim. Não tem como você não se posicionar. Então, a gente vai ver essas questões e entender isso. O que é que ocorre hoje com você? Eu acho que, tentando resumir o que você perguntou, aí hoje as pessoas pensam que não, a igreja não se envolve em política. Ela não se envolve em política, mas ela se envolve em ensinar e defender os seus valores e princípios, especialmente os princípios. Porque se vier qualquer candidato a nível, como já disse, no legislativo, um vereador, um deputado estadual ou federal, que propala muito mais valores e princípios que contrariam esses valores, e eu voto nele, é o meu direito. Agora, do ponto de vista de cidadão do céu, é um equívoco enorme. Outro equívoco também, pastor, que eu olho muito é a questão do... nós temos... o Estado ele é laico. Ser laico não significa não ser proibido a religião, pelo contrário, não é isso? Não, pelo contrário. É aceitar todas as religiões. Esse é mais um ponto que eu acho que, como você falou, que precisa de um ponto de equilíbrio. Uhum. Muitas igrejas rechaçam outros grupos religiosos ou ateus. Não. A igreja tem que entender que, do mesmo jeito que ela quer a sua liberdade de cultuar ao seu jeito, ao seu credo, outras pessoas têm esse direito. A gente precisa respeitar muito isso. Não fazer pouco caso, não fazer gracejo. Entender que é uma escolha da pessoa. Se a pessoa ele vai para o lado, por exemplo, do bandista, ou se ele é uma pessoa que... Até ateu mesmo. Ateu, a gente precisa saber respeitar isso. Agora, o que eu acho que falta definir, o que é respeitar? Respeitar não quer dizer que você não possa conversar com essas pessoas e colocar para elas como você crê, como você crê, como você acredita nas coisas. Agora, fazer isso num diálogo, numa conversa, numa coisa agradável. Não é no sentido de escorraçar, né? ou tornar um diálogo impossível. Não. É preciso que haja esse diálogo. Eu queria só dizer uma coisa para você entender. Eu estava fazendo um curso de sociologia lá na Universidade da Bahia. Comecei e não terminei. E eu me lembro que no início começou a ir para lá toda quinta-feira, ia um que chama Pai de Santo, né? Uhum. A primeira quinta-feira eu achei aquilo, achei fantástico. Eu pensei comigo, esse rapaz vai ser fantástico, o diálogo interreligioso aqui dentro da academia, né? Então a gente vai ser, eu já estava pensando, depois deve vir um Hare Krishna, depois deve vir um padre, depois deve vir um budista. Então eu estava com essa crença. Mas não, toda quinta-feira era o mesmo Pai de Santo. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada, entendeu? A ponto de um dia uma das professoras de lá dizendo assim, eu nunca tinha me identificado como pastor lá. Eu via, né? Eu já era pastor na época, mas era um aluno, como os outros normais, como também era policial na época, da ativa, mas também nunca me identifiquei como nenhum. Eu era um aluno da universidade. Mas ela aí falando, não tinha nada a ver comigo, mas ela terminou falando nessa questão religiosa, ela disse assim, o ano passado, aqui na universidade, tinha um aluno que era pastor. O que é que um pastor vem fazer aqui na universidade? Veja que coisa, a que ponto a universidade já estava chegando. Isso é crime. É claro. É crime. Excepção. Então, veja que para a pessoa estar num ambiente acadêmico, a pessoa ter uma desenvoltura, ter um conhecimento nesse aspecto tão amplo, e de repente vir com uma postura dessa, não, rapaz, a gente era para dizer, achei fantástico que o ano passado aqui tinha um aluno que ele era pastor.
Por quê? Porque isso aí vai estar mostrando que o pastor, ou qualquer outro segmento, está indo para a universidade, está indo para a academia, está querendo aprender, está querendo dialogar. Essa seria a mais uma vez que existia essa, mas também na igreja existe isso também de também. repulsa. Ah, o que é que talvez esse pai de santo veio fazer aqui? Não, se veio, vamos acolhê-lo, vamos cultuar juntos. Mais ou menos nesse sentido, que eu acho que de parte a parte precisa, às vezes, um pouco de equilíbrio. É verdade. E no caso da laicidade, tem isso também, porque no caso as pessoas acham que não, o Estado é laico, então não pode religião se meter no meio. Pelo contrário, é laico, então todas as religiões eles são aceitáveis, desde que não cometa crimes. Isso, exatamente. Então, acho que tem que ter essa amplitude, essa abertura, e não haja essa criminalização de que, vamos supor, um prefeito, um vereador, ele não possa professar a sua fé e defender esses princípios. Assim, por exemplo, se um governador ele tem princípios cristãos, ele, com certeza, ele vai tentar desenvolver ações de políticas públicas que sejam positivas, afirmativas, mas que não, ali ele não esteja falando sobre Bíblia, mas a essência do ensino bíblico estará norteando aquelas ações. E se são essências da Bíblia, por certo, não vai fazer mal à sociedade. Uma coisa que quase nunca eu falo é a questão que sou teólogo, já fui professor de várias matérias em cursos teológicos, e o pessoal ignora a Bíblia como sendo um livro arcaico. A gente vê que a Bíblia tem história, é um livro histórico, geográfico, mas é um livro social que tem tantas normas de convivência. Isso, e positivas, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, pastor. Olha, a gente vai ver que a igreja, infelizmente, na minha visão, né, isso é uma opinião minha, especialmente a igreja brasileira, ela não conseguiu ter essa amplitude inicialmente de poder perceber a grandeza dos desafios. Que desafios são esses? É porque Deus, na cabeça das pessoas, eu acho que até que daquelas que estão no templo, como aquelas que estão fora também, elas têm um Deus do livro. Elas não veem aquele Deus, o Emmanuel, o Deus conosco, né? Aquilo que Deus promete, que estaria conosco sempre. Então, eu acho que o papel da igreja, eu creio nisso, é que ela tem que manifestar a presença de Deus. Então, quando a igreja ela se enclausura e ela vive para apenas louvar e cantar, e viver sua realidade ali muito dentro da bolha dela, então ela deixa de anunciar que o Deus que existe, ele não é apenas do livro, ele é um Deus real, ele é um Deus que interage, ele é um Deus que participa. Por exemplo, você vai encontrar em várias comunidades uma senhora que quer ir ao médico, mas não pode, ou quer marcar a ficha, mas não tem como. E a igreja precisa Ato social, né? Ir lá e ter essa sensibilidade, porque era isso que Jesus fazia. Então, a forma de Jesus anunciar era uma forma de tentar atender a realidade das pessoas. Em tudo que eu vejo, era o cego, era a mulher lá no poço, era a mulher adulta. Então, ele ia de acordo com aquela realidade, tentando atender aquelas demandas existentes. Então, acho que isso trazia essa questão de você poder colocar a igreja muito mais anunciando, tornando Deus vivo. Que quando a igreja começar assim, um dia a fazer isso, começar a fazer aquilo que Deus quer fazer, as pessoas vão se tocar e dizer, rapaz, por que isso está acontecendo de forma que eu não esperava ter esse atendimento, ter esse acolhimento, ter essa atenção, ter essa graça. Então, isso a igreja precisa fazer. Mas também entendo que o mundo como um todo está procurando vivenciar essa realidade atual, que é uma espécie de nova ordem, né? Onde, primeiro, é cada um por si, aí vem os valores que, na verdade, eles estão totalmente desconectados de um conceito daquilo que Deus tem para a sociedade, onde é o que? A sociedade é mutualidade, aquilo que é de lá, lá em Atos, né? Tinham tudo em comum. Isso. Então, essa ideia de ter tudo em comum tem se perdido, seja dentro ou fora da igreja. Aí o pessoal confunde ter tudo em comum com comunismo, que é outra coisa completamente diferente. Não, porque na verdade é o seguinte, veja, porque o termo comunismo, assim, na essência, ele vem depois. Mas, na verdade, se a gente for ver do ponto de vista teológico, comunismo em Jesus existe. Não comunismo socialismo de Marx, não. Porque o socialismo de Marx ele se baseia em quê? Na luta de classes, onde as coisas são tomadas à força, as transformações são feitas de formas violentas. Então, isso é em Marx.
Isso. Jesus não. Jesus, ele diz, olha, vamos ter tudo em comum, mas vamos fazer isso brotando de dentro para fora. Eu quero dar. Vamos dividir o que nós temos. Eu quero fazer isso. Então, é aquilo que ele está conversando com Zaqueu, né? E Zaqueu diz, olha, eu vou dar metade do bem que eu tenho aos pobres. E se eu enganei alguém, eu vou restituir. Então, veja, é uma coisa que não sei qual foi a conversa que eles tiveram lá. Mas tiveram uma conversa, por certo, Jesus não obrigou ele a isso. Só você agora vai ter que fazer isso, senão eu boto uma falta no sobre. Não. É uma conversa que Jesus falou sobre o reino de Deus. E ele disse isso. Ó, então, é que brota de dentro, não é uma coisa que é imposto de fora para dentro. E Marx tem isso, é de fora para dentro. Jesus não, é de dentro para fora. Mas em Jesus tem comunismo, é comunismo de dentro para fora. Em Marx é de fora para dentro, isso aí não pode existir. Boa colocação, pastor. E também tem a questão, eu estava até com o dedo aqui marcando duas perguntas. A gente fica olhando também o seguinte, essa questão de Jesus, né, de sal e Bíblia. Você falou do livro, a gente fica muito no livro e deixa de ser sal, né? Porque o sal mistura com o povo, o sal com a comida, o sal dá sabor, e nós deixamos de ser sal, fica muito teórico, não é verdade? Isso. Outra questão que eu queria falar também com o senhor e perguntar, até para nossos ouvintes também terem uma questão melhor, nessa polaridade que está acontecendo aí, a gente tem visto muitas notícias, muitas coisas. Dá um resumo para a gente do que está acontecendo, qual a sua opinião? Eu queria começar, inclusive, pela questão do sal. E veja que a importância do sal é que o sal não aparece. Verdade. Esse é o grande papel que da igreja água some, né? É fazer, dar o sabor e não aparecer. Ninguém vai... se você faz a coisa bem temperadinha, o sal não aparece. Ele tem a interferência dele, mas ele não aparece. É isso que Jesus espera de nós. Fazermos o que temos que fazer em termos de essência, mas sem aparecer. Quem vai aparecer é Jesus. É o Deus conosco, né? O Deus Emanuel. Esse é o primeiro ponto. E sobre essas questões atuais, eu penso que a gente vai ver pessoas de segmentos evangélicos dizendo que são a favor de um candidato, outro a favor de outro. E eu queria dizer o seguinte, nunca foi tão importante a igreja se posicionar assim. Nunca vou colocar aqui agora. Olha, você que vai votar domingo, a minha sugestão, né, o meu clamor é que você vote de acordo com aquilo que você defende. E pronto. E, como foi falado aqui, assuma as consequências. Então, se você defende aborto, se você defende a questão da liberação de presos, se você concorda com invasões de terra, tem um candidato que representa esse segmento. Isso. Tem outro lado. Representa muito forte, muito bem, né? Que tem uma representatividade que demonstra muito, na minha percepção, na minha opinião, muito mais voltado aos princípios que eu defendo. Por exemplo, eu defendo que todo ser humano deve batalhar pela vida, deve lutar, deve se esforçar, deve depender de Deus. Ele não deve estar cometendo crimes. Eu acredito que a questão de drogas e aborto e muitas outras coisas tem um candidato que se aproxima dessa realidade. Sim, muito bem. Ambos são imperfeitos. Ambos são imperfeitos. Nenhum dos dois nunca vai acertar tudo. Agora, eu vou votar de acordo com aquilo que eu tenho defendido ao longo desses 40 anos de evangelho. Como cristão, como a Bíblia fala. Como a Bíblia fala. E tenho aquela consciência que, em ele vencendo, será benéfico para o país. Então, a minha crença é o seguinte, sobre isso. A minha crença. Pode também fazer as críticas, né? Mas veja, se o candidato da esquerda ganhar, eu sempre vou achar que Deus não perderá o controle. Com certeza. Deus estará no controle de tudo, porque o controle de Deus não se alija de qualquer processo. O que vai acontecer são o maior ou menor sofrimento das escolhas que são feitas. Por exemplo, só para concluir, você vai ver que quando o povo, Deus diz que o povo deve fazer lá a sondagem na Terra Prometida, então 12 espias voltam. 10 dizem que a terra não presta, que a terra é perigosa e que não dá. 2 dizem que é boa e que deve se entrar, que Deus é muito bom. Que dá para tomar a terra. Que dá para ir. Então, o povo fica com medo e vai pelos 10. E aí, era para eles já dar 3 meses de viagem lá do Egito, eles já estavam lá na terra. Mas aí, como o povo não acreditou, não teve fé em Deus, na teocracia, então Deus disse, então não vão entrar mais, vão peregrinar. Então, eles tiveram que peregrinar 40 anos ali, passando todas umas dificuldades, mas Deus não deixou de dar a coluna de fogo
o maná, Deus continuou cuidando. Mesmo eles tendo feito uma decisão equivocada, o que foi que aconteceu? Apenas padeceram mais. E aquela geração não pôde entrar. Teve que ser uma outra geração. Então, o que eu quero mostrar claro, o cuidado de Deus continua. As consequências, o cenário é que muda aqui. Mas Deus está ali, cuidando de tudo. Então, o que eu penso? Se o candidato da esquerda ganhar, Deus estará no controle. Apenas eu penso que será um sinal de espécie de juízo de Deus sobre nós, sobre a minha vida e sobre a vida de outras pessoas. Se o da direita ganhar, eu penso que será tempo de refrigério. Mas essa é uma opinião minha que respeita todas as outras em contrário. Uma opinião sua e bíblica também, porque a gente estava conversando aqui no princípio sobre a questão de escolha e consequências. Aí o senhor vê que ele falou, a direita o Monte Gerizim e o Monte Ebal, né? Escolher. E também falou o seguinte, que eu estava lembrando aqui agora, quem escolhesse o monte que não era para escolher, mas escolhesse, ele falou o seguinte, olha, não vai gerar, a terra não vai frutificar, não vai chover. Ele falou um monte de pragas que viriam ali pela desobediência. E se escolhesse a questão certa, da vontade de Deus, veriam coisas boas, choveria no tempo certo, a estação própria, ia germinar tudo na hora certa, como você falou, mas o povo estava vivo para escolher. Isso. E Deus falou, não vou me meter nisso, você escolhe, né? Agora, só para nós terminarmos aqui, depois de Saul, veio Davi. Isso. Deus mesmo deixando o povo escolher, Saul preparou Davi. Não foi? Isso. Isso foi lindo de dar para Deus, em secreto, né? O livramento que Deus deu depois. Então, acontece na nossa vida coisas ruins, Deus dá no fim um livramento, né, pastor? Isso. Então, fala sobre isso um pouquinho e também sobre a questão do... Está vendo com isso tudo, está vendo um avivamento na igreja? O povo está orando mais sobre a nação? Está vindo mais para, vamos dizer assim, colocação de fé no coração para orar pela pátria que Deus vai responder? Deus dará livramento? Olha, vê só. Tem um texto que é muito conhecido de qualquer evangélico, né? Que é aquele: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso. Então, o que acontecer vai ser bom para quem serve a Deus. Agora, em que aspecto? Como eu coloquei. A entrada na Terra Prometida ou não e tal. Então, teve um ponto muito positivo do povo não ter entrado. Houve uma experiência profunda daquela nação para que pudesse ter fé em outras ocasiões, quando houvesse o desafio da parte de Deus. Então, tudo favorece. Agora, essa questão que você fala sobre o avivamento, é preciso dizer que a tendência é de ocorrer um avivamento do campo assim espiritual. No sentido de, eu preciso que Deus interfira. Eu creio que Deus pode fazer um milagre. Isso. Porque a gente sabe que o sistema de peso e contrapesos na balança está desequilibrado, né? Então, por mais que hoje o governo que esteja aí está com a máquina, mas é meio que, digamos assim, entre aspas. Tem vários impedimentos, né? Há vários impedimentos fortíssimos que o impedem de, digamos assim, até ter os pesos serem equivalentes. Então, por esse aspecto, muitos cristãos estão percebendo e começam a orar, interceder, depender de Deus. Isso é fundamental. Verdade. Eu, pelo menos, sou uma dessas pessoas. Agora, veja, tem um detalhe. Eu espero que, se o lado que eu acredito ser aquele que está mais aliado com os princípios que Deus nos ensina, ao fazer, se isso ocorrer, logo em seguida, esse mesmo sentimento que eu tenho hoje de buscar Deus, de depender dele, isso prossiga, no sentido de Deus continuar me instrumentalizando, não ficar fazendo pouco caso do outro lado, no sentido porque alguém perdeu, não. Eu acredito que é momento de tentar unir, em que pese, às vezes a gente percebe o presidente atual ele ser muito assim, incisivo e tal, não compete à igreja ir nessa linha. Compete à igreja, inclusive, orar por ele, mas também entender que do outro lado não há inimigos. Há pessoas que não foram bem orientadas, há pessoas que fizeram suas escolhas, e a gente precisa respeitar isso. Mas não fazer pouco caso, ou ter aquela ideia que foi criada de nós contra eles. Não, agora somos todos somos brasileiros, somos pessoas que precisamos manifestar a presença de Deus. Nós precisaremos ser uma igreja muito mais atuante no contexto da sociedade, manifestar a presença de Deus, e não apenas, venci, e só cantar agora, glória a Deus, não. Deus deu essa graça, essa vitória, então é uma espécie de eu poder continuar esse reavivamento do ponto de vista prático, material. O espiritual existe, no sentido que eu falei de depender mais de Deus, mas agora saber que Deus está esperando que a gente se coloque à disposição dele para fazer o que ele deseja fazer no meio da sociedade. Para nós encerrarmos, pastor, uma pergunta dupla.
Estamos aí próximo da Copa do Mundo. Falta um mês, se não falha a memória. E menos de um mês. Menos de um mês. E quase não se fala em Copa, se fala muito em política. O povo amadureceu politicamente. E segunda pergunta, vamos ganhar a Copa? Eu quero ganhar. Não, com certeza. Não há sombra de dúvidas que o povo amadureceu. Mas ainda é pouco. Eu espero muito mais de mim mesmo e dos meus conterrâneos, dos meus patrícios. Aqui no Nordeste, né? Especialmente aqui no Nordeste, que haja um amadurecimento muito mais forte, muito mais amplo, mas estou feliz por isso, porque hoje as pessoas estão muito atentas a isso, como você colocou. Tanto é que a Copa do Mundo é mesmo que não está tendo aquela relevância de sempre. Então, eu acho isso muito importante e, ao mesmo tempo, eu acredito que o Brasil ser campeão não posso ser, mas vou torcer por isso. Vamos torcer. Tá certo. Muito obrigado, gente. Um beijo no coração para vocês. Professor Nil é o nosso canal. Divulguem, compartilhem e, com certeza, passa a ideia. Sem brigas, sem tumulto, mas com diálogo, com conversa. Isso. Podendo esclarecer melhor aqueles que estão em dúvida. E respeitando como Deus respeita. Ao final, seja qual for a decisão de alguém, de dentro ou de fora da igreja, saber respeitar. É aquela decisão. Nada de estigmatizar ou fazer separação. Ao final, a pessoa tem essa liberdade e a gente precisa respeitar muito isso. Agora, também não podemos deixar de nos posicionar, seja em que campo for, mas com respeito. Ok, gente. Obrigado, pastor. Deixa aqui encerrar para a gente.